Então é o seguinte, já sabemos aqui quais são as intenções do tal mercado financeiro. Acho que conseguimos entender mais ou menos por cima, né? Mas então vamos tentar entender agora o porquê que o governo tem que pôr o mercado financeiro no lugar dele, né? Vamos tentar entender então qual seria a função do mercado financeiro, por que que ele existe? E do Estado também, né? Por que que o Estado existe? Qual é a função do Estado e qual que é a função do mercado financeiro? Meu nome é Rosalém Oliveira e você está assistindo mais um Me Diz Uma Coisa. Vamos aqui um videozinho desse repórter da Globo News também. Vamos ver se ele explica um pouco melhor pra gente. Quem é que está cumprindo suas funções e quem é que está jogando contra. Eu não estigmatizo o mercado, eu acho que ele tem uma função importante para servir de parâmetro para certas decisões, para lembrar que o governo não pode gastar mais do que arrecada. Agora, sinceramente, eu não vi o mercado ter as mesmas reações alérgicas que está tendo agora no atual governo, no governo anterior, quando incensava-se Paulo Guedes. Nunca vimos. As maiores estrepulias no governo anterior em relação a precatório. As declarações estapafúrdias e golpistas do ex-presidente agitando o país. O mercado ali oscilando um pouquinho aqui, o dólar, os juros. Vai dizer que a economia do Brasil no governo anterior estava em céu de brigadeiro? Ou vai dizer que a turbulência que se vê hoje no mercado financeiro é compatível com a mesma régua que se mede hoje, se media há relativamente pouco tempo a montanha-russa que a gente viveu aqui? Então eu me reservo o direito de entender o seguinte: todo governo deveria, e não só governos de centro-esquerda ou esquerda, todo governo, por uma questão de coerência ética, deveria se prestar a resolver problemas principalmente dos pobres e miseráveis. São quem mais precisam do Estado. Essa é uma questão, para mim, basilar do ponto de vista a quem deve servir o Estado. Outra pergunta filosófica importante. Deveria ser óbvio. Para que serve a economia? Ou qual é a função social do economista? Né? São outras perguntas que eu gostaria de lembrar que tem a sua Não, eles acham que não tem nenhuma. Então, quando saiu o pacote fiscal, eu disse aqui, não importa o que esperar de um governo de centro-esquerda eleito democraticamente num dos países mais desiguais do planeta. É óbvio que a gente vai ter que elencar prioridades, resolver questões, como eu já disse aqui, bem apontadas pelo mercado do ponto de vista das contas públicas, mas, a meu ver, esse mau humor é uma expressão passadora de pano para essa quase animosidade, é quase um antagonismo explícito que essa crime. Pesquisa dos 90%, eu diria, de impopularidade do atual governo no mercado faz todo sentido. Agora, ninguém vai perder o sono em Brasília por causa dessa pesquisa. O governo não deveria se pautar primeiro pelo humor do mercado. O governo tem mais o que fazer. Tem que pôr o mercado no lugar dele, seja lá qual for, mas não é mandando em governo de país nenhum, né? E aqui vamos ver um videozinho agora, um pouco mais comprido, do José Cobori. Eu que descobri esse cara pra internet, ele só é famoso por causa de mim. Agora ele tá com 381 mil inscritos, seguidores, mas ele só ficou famoso depois que a gente colocou ele no outro vídeo atrás aí do Me Diz Uma Coisa. Aí ele virou hype, agora tá todo mundo falando dele, porque eu que descobri, mas ele tem a visão exata e perfeita do que é e como funciona o mercado financeiro, como pensam esse povo, porque ele trabalhou a vida inteira nisso, né? Só que ele tem uma visão social além do ganhar dinheiro, né? Coisa que o mercado financeiro não tem. E eu gosto dele porque ele explica de uma maneira que a gente que não é do mercado financeiro, que não trabalha com isso, a gente consegue entender. Ele fala de uma forma bem simples. Então, José Cobori vai mostrar pra gente o que está por trás do mau humor do mercado financeiro. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou as medidas de ajuste fiscal do governo. E pelas reações vistas no mercado de câmbio e na Bolsa de Valores, o mercado financeiro não gostou do pacote. Antes,
Vale aqui ressaltar 3 observações feitas após o anúncio do pacote de ajuste fiscal. A primeira foi a resposta do Henrique Meirelles, o ex-presidente do Banco Central, um liberal. Ao ser perguntado pela imprensa se ele achava um desastre, Meirelles respondeu categoricamente não. A economia vai bem, está crescendo e gerando empregos. Um liberal falando. A segunda foi a declaração de José Veloso, presidente da ABMAQ, a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, ou seja, um representante do setor produtivo. Ele declarou que o ajuste está no caminho certo e que era preciso reverter a curva longa de juros. Finalmente, a terceira e última observação foi a pesquisa feita com gestores de fundos de investimentos, subindo a desaprovação do governo Lula para 90%. A pesquisa Quest. O setor financeiro que não produz um pé de alface é o único que reagiu mal ao pacote de ajuste fiscal. Dito isso, creio que a expectativa de vocês é entender, não porque ele reagiu assim, mas o que está por trás dessas reações negativas do mercado financeiro. Não produz nem um pé de alface. Primeiro, vamos entender para que serve o mercado financeiro. Parece bobo, mas não é, já que, pelo visto, para a maioria das pessoas que se julgam entendidas, o mercado financeiro vem antes da economia real e não o contrário. A função do setor financeiro na economia real é a chamada intermediação, a aproximação entre aqueles que têm excesso de fundos e aqueles que precisam de fundos. Em uma economia moderna, a intermediação consiste em pegar dinheiro dos que estão poupando e levá-lo para ser investido nas empresas. Com a evolução do serviço financeiro, a intermediação se afastou cada vez mais do relacionamento entre poupadores e empresas querendo se expandir e criar empregos. Em vez disso, o mercado financeiro intermedia operações que lhe dão mais lucros e em menor tempo. Que é aquilo que a gente falou um tempo atrás. O mercado financeiro, ele perde a conexão com a economia real que ele acabou de citar. Não é mais você vendeu um produto, pegou aquele dinheiro e aquele dinheiro você comprou outra coisa de outra pessoa que também ganhou dinheiro e comprou, ou então um serviço prestado, né? O dinheiro tem um lastro. Ele serviu para uma transação comercial de alguma coisa, né? Então ele saiu de um lugar e foi para o outro, é o mesmo dinheiro e tal. No mercado financeiro, como ele vive de rentismo e aí criando transações financeiras para render cada vez mais, isso já perdeu o lastro com a economia real. Para esses caras que estão operando esses dinheiros, já não importa mais compra e venda, a lógica do capitalismo que eles pregam já não importa mais, eles já estão num mundo paralelo lá. E aí eles procuram sempre isso que ele tá falando, mais lucros em menor tempo, o tempo todo. Eles estão atrás disso, mesmo que isso consuma todo o planeta em que eles também vivem. Essa já é outra história também. Por exemplo, a concessão de cartão de crédito é tão lucrativa porque é muito fácil tirar vantagem dos consumidores, cobrando juros usurários, taxas por atrasos, taxas no parcelamento de saldos e muitas outras. Isso é especialmente verdadeiro sem uma regulamentação que imponha restrições ao comportamento predatório das operadoras de cartões. Né? Elas podem ganhar de todos os lados, usando o seu poder de mercado para impor altas taxas a consumidores e lojistas simultaneamente. O cartão de crédito é uma forma dessa, de começar a render dinheiro que não tem mais lastro com a realidade, porque você está pagando juros. Os juros não é um serviço que você está usando, não é um produto que você comprou, é só juros, é só mais dinheiro que você transfere, né? Então já vira um dinheiro que já não é fruto de trabalho nenhum, é tipo um algoritmo, entendeu? Para que investir em financiar o aumento de produção das empresas e da economia correndo riscos? Se ao contrário, inclusive, se o setor financeiro não o fizer, o não aumento dessa capacidade produtiva vai pressionar a inflação e os ganhos virão sem risco no aumento da taxa básica de juros. Ganho se a economia melhorar, mas ganho sem risco se ela piorar. É Olha ganhar aí. em qualquer cenário. Essa frase aqui, cara, meio que sintetiza tudo que a gente tá falando no vídeo inteiro, sintetiza a cabeça do mercado financeiro, né? Ganho se a economia melhorar, porque os caras sempre, o mercado financeiro nunca perde, eles sempre estão ganhando, né? Mas eu ganho sem risco se ela piorar. Então isso já diz tudo. Se a economia está bem, eles estão ganhando dinheiro deles, mas eles não estão ganhando o máximo que se pode ganhar. Dá para ganhar mais. Como que dá para ganhar mais? Se a economia
piorar. Mesmo se ela não estiver ruim, a gente faz um lobby, faz chantagem com o governo o máximo possível para que a economia piore, porque assim a gente vai ganhar mais. A gente já tá ganhando, mas ganhar não é o suficiente. Temos que ganhar o máximo possível, o tempo todo. Dane-se o quanto isso consome o planeta e as pessoas em que ela vive, né? É por isso que o mercado financeiro realiza um péssimo trabalho em uma das áreas centrais nas quais a intermediação é necessária, entre poupadores de longo prazo e investidores de longo prazo. O mercado financeiro quer projetos de curto prazo com retornos rápidos. Mas como saímos de um sistema financeiro tradicional para um sistema financeiro disfuncional? O sistema tradicional permitia que os indivíduos lhe entregassem sua poupança, fizessem seus investimentos, e o sistema emprestava às empresas que, por sua vez, usavam dinheiro para contratar mais trabalhadores ou comprar mais máquinas. O dinheiro ia para aqueles mais capazes de fazer bom uso dele. O mercado não tentava espremer a empresa, pois sabia que cobrar juros ou retornos altos demais desencorajaria as empresas responsáveis e encorajaria os riscos excessivos. O modelo moderno mudou isso de várias maneiras. Agora impera o gerar para distribuir. Nesse novo modelo, que passou a dominar o sistema financeiro do século XXI, o setor financeiro gera os empréstimos e financiamentos, mas repassa os riscos para outros e entre eles. Eles lucram não somente com a diferença entre o que os tomadores pagam e o que eles mesmos pagam aos investidores e depositantes. Lucram com as taxas cobradas em todos os estágios do processo. Há um desalinhamento entre os interesses privados e os interesses sociais. Exatamente. O sistema financeiro não está interessado no desempenho geral da economia. Eles estão interessados em lucrar. É por isso que, apesar da economia estar crescendo e a taxa de desemprego estar no nível mais baixo desde o início da série histórica, o mercado financeiro encontra sempre um motivo para tornar a sociedade refém de seus interesses. O setor financeiro exemplifica de muitas maneiras tudo aquilo que há de errado com a nossa economia. É, por excelência, um exemplo de chamado rent-seeking. Aumentam sua riqueza à custa do restante da sociedade. O chamado mercado usa o seu poder para transformar a economia em refém. A nossa dificuldade não é econômica, mas política. Em um sistema político movido a dinheiro, a fonte do dinheiro, o mercado financeiro, inevitavelmente terá grande poder político. Políticos de quase todos os partidos estão mais sintonizados com o chamado mercado do que com aqueles que o sistema político e financeiro deveria servir. Aí que está o problema. A austeridade fiscal foi e continua sendo um esforço perverso. Clara Mattei, no seu livro A Ordem do Capital, estudou criticamente as origens da austeridade e os seus arquitetos, e percebeu repetidas vezes que ela foi concebida e bem-sucedida como um contra-ataque. Ela opera para conservar a primazia e a irrefutabilidade do sistema capitalista em momentos em que este está sob ameaça política. A austeridade introduz estruturas e medidas que transferem recursos da maioria trabalhadora para a minoria rentista. Os impactos distributivos imediatos têm a importante função de, no longo prazo, enfraquecer a maioria e, assim, reforçar a aceitação geral dos pilares da acumulação de capital. Historicamente, a austeridade nunca significou conter a inflação e controlar o orçamento. Suas manipulações da demanda agregada sempre foram meios para um fim mais profundo. A austeridade garantiu as melhores condições possíveis para que os lucros aumentassem, enquanto a maioria das pessoas, aquelas politicamente destituídas, fossem forçadas a abdicar de todos os projetos incipientes da democracia econômica e a levar uma vida árdua, com salários mais baixos e menor consumo. O que está claro é que a austeridade é particularmente eficaz, não na estabilização de economias, mas na estabilização das relações de classe. É por isso que o mercado financeiro luta tanto pela austeridade fiscal. O que me entristece é que a maioria dos trabalhadores do próprio mercado financeiro não tem noção disso que expus agora. Eles apenas reproduzem e disseminam essa visão financista e torpeza moral focada em dinheiro e retornos, infectando a economia, a política e a sociedade. E só repete de muitas maneiras, isso muda quem somos, tornando-nos mais materialistas, egoístas e sem visão de longo prazo. Espero
que a reflexão de hoje possa estimular em você um pensamento crítico melhor. Sim, o que você achou do conteúdo de hoje? Muito bom. Vai lá, galera, no canal do José Cobori. Eu já sou inscrito e ele só faz vídeo muito bom. E aí tem um vídeo do André Roncalha, acho que ele é jornalista também, que ele fala um pouco sobre como a imprensa, as grandes mídias, né, formam essas narrativas econômicas, como o mercado também dominam essas narrativas, o mercado financeiro, né, para criar esse clima de desconforto na população, que é aí que eles ganham mais dinheiro, né, como a gente acabou de ver. O André Roncalha explica isso pra gente um pouco melhor, vamos ver. Milton Friedman publica um artigo e ele publica assim: a responsabilidade social das empresas é maximizar o lucro do acionista. Ou seja, a empresa não tem que se preocupar com poluição, não tem que se preocupar com o bem-estar do trabalhador nesse sentido. O trabalhador tem que ser produtivo, a empresa tem que usar o trabalhador produtivo, mandar embora o que não é produtivo, lucrar ao máximo e distribuir esse valor para o acionista, porque o acionista pega esse dinheiro e vai investir em novas empresas. Vai criar novas empresas, vai gerar inovação e assim por diante. Então inicia uma era que você faz o quê? Vamos descontar o salário que os grandes executivos, as grandes corporações pagam, descontar o imposto. Sim. Descontar o imposto que as grandes corporações pagam, porque elas vão fazer o quê, vida? Se sobrar mais dinheiro em caixa, elas vão investir. E investindo, elas vão gerar mais empregos. E aí o trabalhador está reclamando que o salário dele está baixo, vai ter uma maior demanda pelo trabalho dele, vai aumentar o investimento, aumenta o salário e todo mundo prospera. Essa era a teoria do gotejamento. Então, se você tirar o peso do topo, o topo vai fazer pingar prosperidade. E tudo mais. Isso, que aí nos anos 90, 2000 vem a era, né, das startups, que são essas tentativas de você pulverizar um investimento. Pô, eu tenho um vídeo aqui, pera, eu já volto em você, ô Roncalha, mas eu tenho um vídeo aqui que explica isso muito melhor, explicado pela família Dinossauro. Temos aqui, ó, como é que ele falou? Da teoria do gotejamento, né? Vamos ver, a família Dinossauro explica essa teoria do gotejamento de uma maneira mais simples que a gente consegue entender. Vamos lá. Eu soube que é a favor de cobrar altos impostos dos pobres e nenhum imposto dos ricos. É verdade, eu chamo isso de teoria inversa. As pessoas ricas moram em casas grandes no alto das colinas. Então, se dermos a eles todo o nosso dinheiro, um pouco dele pode escorregar de seus bolsos e rolar para onde o pessoal pobre está. Ah, entendi. Entenderam? Teoria do gotejamento. Vamos voltar lá. O produto é o quê? O salário estagna e a produtividade cresce. Ou seja, os trabalhadores não se beneficiam disso. É o que a gente está vivendo hoje, então. E aí inicia, então, a disputa, a partir dos anos 2000, né, por fazer, retomar a participação do trabalho nessa distribuição. Essa função do sindicato, né, que a galera, todo mundo é contra o sindicato, né, a gente vê muita gente com discursos contra o sindicato, mas meio que não sabe direito por que serve. Tem sindicato filho da puta que não faz nada, só pega dinheiro e tal. Mas qual seria a função? A pessoa não sabe nem cobrar do sindicato o que ele deveria fazer, porque não sabe, né? Essa aqui é a função, por que deveríamos ter sindicatos para a maioria das classes trabalhadoras? Qual a função do sindicato? O que a gente deveria cobrar deles, né? Tem país como o Brasil, depende muito do Estado. Como que o Estado faz isso? Por exemplo, no caso dos governos Lula, subiu o salário mínimo em termos reais, mais de 40% ao longo do... É a única alternativa? Não, essa é uma. Mas você tem a outra, que é o fortalecimento de sindicatos. Aí. Só que nesse período, o que acontece com os sindicatos? Eles vão perdendo poder. E qual que é o papel do sindicato? Você tá com muito lucro. Tá na hora de repartir com a gente. Senão eu paro. E se eu parar, você vai perder mais do que se você compartilhar com a gente aquilo que a gente tá pedindo. Então, aquela história de primeiro vamos organizar, vamos pagar todas as contas, ficar certinho, vamos acumular dinheiro, aí depois a gente distribui, né? Que é o papo das empresas e até dos governos e tudo mais. Só que chega na hora de distribuir, ninguém distribui nada. Quem é que vai cobrar isso daqueles que acumularam o dinheiro e teriam que distribuir? Quem é que vai cobrar essa distribuição? São os sindicatos. Só um sindicato fortalecido que teria força para fazer essa cobrança dos patrões, né? Porque o funcionário sozinho, esse papo de você pode negociar com o patrão, não existe, que a gente sabe, né? Então você negociaria com o patrão através dos sindicatos. Essa seria a função. E se do outro lado da grande corporação tem uma corporação forte, a empresa, o executivo pensa duas vezes. Porque se ele não der aquilo que o sindicato está pedindo, a empresa para e ele perde muito mais. Aí vem o ponto da primeira parte do livro. Como que essas demandas são retratadas na imprensa? Então chega na imprensa, o sindicato dos trabalhadores faz demandas razoáveis para melhorar a qualidade de trabalho, garantir, né, o salário real constante, corrigido pela inflação e tal, ou aparece assim,
para os sindicatos, paralisam, isso vai ter impacto na inflação. Assim. Não é? A maneira como o tema é retratado é também a expressão da distribuição de poder. O outro lado é exatamente a pergunta: por que chega esse tipo de narrativa na imprensa? Estou dizendo que é sempre assim, mas é majoritariamente assim. Porque quem que investe, quem que anuncia nos veículos de imprensa? Não é o sindicato dos metalúrgicos, não é o sindicato, né, dos motoboys. Não, são as grandes corporações. Eles vão fazer uma matéria dizendo que é preocupante o avanço do sindicalismo sobre a estabilidade da economia. Entendi. O aumento exagerado dos salários ameaça o controle da inflação. Então, essa dinâmica distributiva que produz desigualdade, pegando só uma partezinha aqui do sistema, né? Ela é representada assim. Então, essa coisa do mercado financeiro, as narrativas das grandes mídias, eles andam juntos, né? Que em algum ponto aí eles têm interesses em comum. Uma mão financia a outra. É tipo isso. Seguinte, muita gente assiste o canal, vê os vídeos e não se inscreve. Não dá like, não se inscreve. Então todos vocês que assistem e que gostem do vídeo, dê um like, mas vocês que assistem, principalmente se já assistiram mais de um vídeo nosso, entra lá e se inscrevam, galera. Isso é muito importante pra gente crescer o canal e chegar a esse discurso ao maior número de pessoas possíveis. Beleza? Muito obrigado. Até mais. Tchau.